Karina, a senhora já está no ministério há aproximadamente 3 anos, mas a senhora chegou através de um convite de uma amiga. Isso mesmo, foi isso mesmo. Como que a vida da senhora se transformou depois que a senhora passou a ouvir a palavra que é pregada aqui no ministério? Bom, esses anos eu tenho bastante testemunhos para dar. Na realidade, minha vida mudou para muito melhor. Eu passei a ser nutrida pela palavra, eu sou uma grande consumidora dos cultos, mesmo assistindo presencialmente, dos cultos da bispa, dos outros bispos, dos programas diários, dos destinos curados. Então, assim, é incrível. Eu sei que a mudança que aconteceu na minha vida de conhecer a palavra, dessa nutrição diária, minha vida mudou da água para o vinho. Essa que é a verdade, assim, mudou muito e para muito melhor. Para que as pessoas que nos acompanham em casa entendam quais foram as vitórias que a senhora recebeu. Certo. Primeiro que eu saí, né, um pouco de... Eu estava um pouco perdida, né, estava no mundo, então realmente estava tendo algumas condutas que não condizem, né, com condutas cristãs. Eu tive grandes vitórias financeiras na minha vida, por um bom tempo, aliás, por anos, né, eu passei anos endividada, com dificuldades financeiras, mesmo não ganhando, mesmo ganhando bem, sempre com dívida, em alguns momentos triste, me sentindo, me sentindo, me sentindo sem ser olhada por Deus. Recebi a bênção de um relacionamento muito abençoado também, que está prestes a virar um casamento. Então, assim, as bênçãos elas são incontáveis, tanto é que até para dizer assim, eu tenho que lembrar, porque realmente todo mês acontece alguma coisa que se fala, nossa, é que hoje eu estou mais atenta. Né, também. Então, hoje eu vejo que Deus é um Deus de detalhes, que Ele cuida nos mínimos detalhes, assim, de, por exemplo, você está em pé no ônibus, de repente aparece um lugar para sentar. Eu vejo o cuidado de Deus em muita coisa. Hoje, Ele me deu essa sensibilidade. Antes a senhora tinha uma vida no mundo, mas quando a senhora começou a ouvir a palavra, a vida da senhora foi transformada e a senhora recebeu várias vitórias, mas a maior delas aconteceu recentemente, que inclusive a solução veio naquele jejum e clamor que fizemos de 7 horas aqui com a bispa. Isso mesmo. No começo do ano, eu estava fazendo um orçamento para um tratamento ortodôntico. E aí o dentista me disse que eu precisava fazer a extração dos sisos e pela posição dos sisos era necessário que fosse com um especialista, que é um bucomaxilo. Eu fui atrás de uma amiga minha que tem um consultório, junto com o noivo, que é especialista. Quando eu mandei a radiografia panorâmica, eles ficaram bem preocupados. Eles me falaram que havia um cisto na minha mandíbula e que esse cisto estava atrapalhando alguns dentes que precisariam ser retirados e que esse cisto poderia ocasionar uma fratura na mandíbula e que para fazer essa correção eu ia precisar fazer uma cirurgia para retirada do cisto, para retirada do siso e para colocar uma placa de ferro dentro da mandíbula para poder manter a estrutura, já que ela estava muito fragilizada. No dia que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste, fiquei muito balançada, essa que é a verdade. E aí eu me lembro de ter ouvido um programa da bispa que ela falava sobre se levantar. E muitas vezes, né, eu ouvi não só ela falando, como os outros bispos, a própria pastora Mariana também, falando para a gente não aceitar, né, para a gente realmente se levantar em fé. E aí, essa dentista pediu uma tomografia computadorizada para que pudesse fazer um diagnóstico melhor e adiantou que o melhor seria que eu já fosse procurando, né, um plano de saúde, caso eu não tivesse, porque era uma cirurgia para o hospital mesmo, onde teria que fazer todo esse trâmite que eu falei, mais a retirada do cisto para análise, para verificação se era benigno ou maligno. Quando a tomografia ficou pronta, na semana do primeiro clamor, que foi o jejum de 7 horas. E eu mandei
na segunda-feira dessa semana, onde foi a vigília, e ninguém me respondeu. E aí, quando foi na quarta-feira, foi a vigília, e eu me lembro realmente que foi um período de bastante oração, e nesse dia da vigília, obviamente, eu estava aqui em oração, recebendo toda a unção que estava aqui, e quando foi na segunda-feira da outra semana, eu cobrei, né? Eu mandei, eu falei, e aí, né, gente, eu preciso de uma resposta. E aí eles usaram alguns termos técnicos, né, para me explicar que basicamente a sombra de um dente tinha dado um efeito de que tinha um cisto, mas não tinha. E nesse momento que eu recebi essa resposta, eu caí em lágrimas, porque é óbvio que o milagre foi muito grande, que Deus me honrou de uma forma que eu não posso nem... que qualquer coisa que eu diga, eu não vou conseguir dimensionar a gratidão, né, desse grande milagre. E na hora eu já soube que era um milagre, e aí vim aqui na igreja correndo acabei encontrando com o Bispo Murilo, contei para ele, e aí eu sabia que eu tinha que tornar público isso para glorificar o nome de Deus, para dizer que realmente quando a gente se levanta em fé, Deus honra, e para edificar realmente a minha fé, para edificar a fé de outras pessoas, porque é um mover incrível, é uma unção incrível. Nada que eu diga eu vou conseguir explicar para você a sensação do que foi, porque realmente é um susto, é uma mistura de sentimentos, mas como a bispa diz, né, que a gente não vive por sentimentos, né, a gente vive por fé. Então eu tenho esse grande testemunho e esse grande exemplo de tudo que eu aprendo aqui pessoalmente e com os programas. Foi agindo a fé que a senhora é ensinada todos os dias aqui no Ministério Mudança de Vida, que a senhora recebeu grandes vitórias, e essa é a mais recente. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas que acompanham em casa, que às vezes se encontram desesperançosas, às vezes receberam um diagnóstico como a senhora e que não sabem o que fazer? Então, eu acho que o maior exemplo que a gente tem, e que a bispa, né, fala o tempo inteiro, né, que foi a grande transformação na vida dela, tudo que aconteceu na vida do Bispo Murilo. Então, por si só, eu sempre achei esse testemunho incrível, né? Então, é realmente acreditar no poder de Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. Se a gente começar a observar a quantidade de livramentos, se a gente começar a observar a quantidade de bênçãos que a gente recebe todo dia, a confiança ela vai aumentando, né? E uma coisa que eu faço muito é orar a Deus para que Ele tire toda incredulidade, toda imaturidade. Então, o diagnóstico, na realidade, tudo na nossa vida vem com um propósito de aprendizado. Então, ter esse discernimento, né, de que é um aprendizado e que é um diagnóstico que ele pode realmente existir, mas que tem Deus do outro lado para poder fazer toda a condução de acordo com a nossa fé. Então, eu acredito que realmente gastar tempo. Gastar tempo é uma forma ruim de falar, mas é realmente se debruçar em oração, ouvir a palavra, se nutrir da palavra, porque um pouquinho que você vai se nutrindo todos os dias, isso vai fortalecendo a sua fé. E eu eu tenho certeza, esse é o melhor caminho, né, pra gente ter essas conquistas, ter esses testemunhos para dar. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora hoje? O Ministério Mudança de Vida é a mudança de vida que eu precisava mesmo. Deus me colocou num lugar de honra. Aqui eu aprendo todos os dias. Eu tenho oportunidade de plantar fora também no meu trabalho, onde são poucos os cristãos que tem lá, e eu consigo plantar. Todos os lugares que eu chego, eu consigo plantar um pouquinho. Então, o Ministério Mudança de Vida, ele representa realmente toda essa mudança que eu tive nesse período que eu estou aqui. E eu sei que é só o começo, eu sei que ainda tem muita coisa por vir, mas Deus tem sido tremendo comigo. Feliz e abençoada. Muito, 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 muito.